Esta história começa com o nosso protagonista vendo quem parece ser sua nova mãe. Ele não entende o que está acontecendo, pois aquela não deveria ser sua mãe, e além disso, ele se sente bastante estranho. De repente, também aparecem alguns parâmetros digitais mostrando que ele está no nível 1 e que sequer tem um nome. As surpresas não param por aí, pois surge um homem imponente parabenizando a mulher pelo bom filho que acabou de trazer ao mundo, dizendo que ele tem boa aparência e um ótimo semblante. O protagonista se pergunta se aquele homem é algum tipo de imperador ou algo do tipo, ficando ainda mais confuso. Nesse momento, perguntam ao ancião que nome ele dará à criança, e é decidido que se chamará Noah Ararat, passando a ser, a partir de agora, o 13º príncipe imperial. O protagonista acaba de descobrir que nasceu no berço mais alto de toda a nobreza imperial. Que sorte a de alguns, não é mesmo? O imperador pergunta qual é a afinidade de Noah e informam que ele possui afinidade com a água. Então, o imperador decide que o protagonista será o Senhor de Armélia, a terra das casas da água. As estatísticas do protagonista começam a mudar, e alguém comenta: "Nunca antes vimos valores assim." Agora, o imperador quer ver os status de seu novo filho, e isso se torna possível graças a um feitiço. Quem mais se surpreende é o próprio protagonista, pois ele acaba de ver seu atributo de água mudar para SS do nada. Isso é uma loucura para todos os presentes, já que ninguém jamais viu alguém com estatísticas tão altas em uma idade tão jovem. Assim começa a história de Noah. Para contextualizar melhor, somos apresentados ao Império Milis, a nação dos guerreiros, que estabeleceu sua capital em uma planície cercada por imponentes cordilheiras. Nesse império, em sua era de ouro, onde a riqueza gera cada vez mais riqueza, floresceu uma cultura de opulência deslumbrante. Os mais de 10 filhos biológicos do imperador receberam o título de príncipes imperiais. Um deles, claro, é o protagonista, que após 6 anos desde sua reencarnação, diz ter compreendido que essas estatísticas são vistas da mesma forma por todos os outros. No entanto, ele as enxerga de maneira diferente. Um exemplo é o rank S de água. Parte disso se deve ao senhorio de Armélia que ele recebeu ao nascer. E outra parte vem de seus empregados, pois aparentemente Noah se torna mais forte quanto mais subordinados possui. Quanto ao seu nível, ele começa a se perguntar se seu poder pode crescer sem limites. É uma questão bastante interessante. Apesar de o protagonista sentir que está limitado pelo fato de ter apenas 6 anos, ele ainda assim percebe que possui um grande poder. Nesse momento, conhecemos Evelyn, uma elegante criada especializada em atendimento. Ela informa ao protagonista que o príncipe herdeiro acabou de chegar, junto com o 4º príncipe. Embora tenham dito que ele poderia comer com calma e encontrá-los depois, o garoto sabe que não pode fazer o príncipe herdeiro esperar, então vai imediatamente. O príncipe herdeiro é Albert, o 2º príncipe imperial, enquanto o outro é Henry, o 4º príncipe imperial. Ambos são claramente mais velhos que o protagonista e pedem para que ele não seja tão formal. Albert diz ter trazido um presente para Noah, mas apenas pela aura que ele sente, percebe que algo não está certo. Quando o servo abre o baú, o protagonista sente lamentos e choros ao redor da espada, e não entende o motivo disso. Albert pergunta se ele gosta, pois quer que ele a segure. Por ser um presente do príncipe herdeiro, Noah não pode recusá-lo, mesmo que quisesse. Ao pegá-la, Albert o parabeniza por ser capaz de segurar a espada e explica que seu nome é Leviatã, a espada de água mais poderosa de todo o império. Ele comenta que 120 pessoas morreram para conseguir dominá-la, o que assusta tanto Noah que ele quase deixa a arma cair, o que teria sido muito perigoso. Henry pede para que ele não se preocupe, pois se não fosse capaz de empunhá-la, já teria morrido ao tocá-la. Albert continua dizendo que muitas pessoas sofrem por causa dessa espada, mas com Noah é diferente, já que ele possui rank SS em água. Albert agradece, dizendo que Noah acabou de lhe mostrar algo muito interessante, e então, os dois decidem ir embora. Noah se pergunta se aquele príncipe desprezível o colocou à prova, mas sabe que, mesmo querendo, deve permanecer em silêncio, pois ir contra ele significaria praticamente a morte. Enquanto isso, Henry pergunta ao irmão se ele realmente deixará a arma com o protagonista, e Albert acha que não faz diferença, pois prefere que ela fique com alguém que tenha talento suficiente. Além disso, justamente por ter talento suficiente, ele deveria experimentar como é ser mordido pelo próprio cachorro. Não se sabe exatamente a que ele se refere. Durante a noite, Noah pergunta à sua criada Zoe se algo aconteceu, mas ela pede para que ele não se preocupe, dizendo que não é nada. O protagonista percebe que algo está errado e insiste para que ela conte naquele momento. Com muita vergonha, ela confessa que estava pensando em pedir demissão. Noah pergunta se algo aconteceu, e ela explica que, alguns dias atrás, houve uma inundação em sua cidade natal. Como os campos ficaram em péssimas condições, sua mãe agora está sem trabalho. A situação é muito difícil, e os familiares aconselharam Zoe a se tornar uma acompanhante para ganhar dinheiro mais facilmente e, assim, ajudar sua mãe. O
O problema é que ela não quer manchar a reputação de Noah, mas o protagonista pede que não se preocupe, pois entende a situação. E se ela quiser, sua mãe pode passar a trabalhar na mansão. Como não há muito o que fazer, ele lhe dá a função de fechar o portão dos fundos da mansão, com um pagamento de 10 rines por mês. Zoe não entende, pois não existe um trabalho que seja apenas fechar o portão dos fundos de uma casa e que ainda pague muito acima da média. Não sei vocês, mas eu ficaria quietinho numa situação dessas. É uma pichincha absurda, para ser sincero. Noah conta que há uma casa nos arredores do oeste da capital, e por isso dá permissão para que a mãe de Zoe a utilize. Ela não consegue conter as lágrimas e se inclina profundamente para agradecer ao seu senhor por tamanha bondade. Embora o protagonista faça isso por ser uma boa pessoa, ele também sabe que permitir que uma antiga criada vá trabalhar como acompanhante poderia, de alguma forma, afetar seu nome como príncipe imperial, então isso não seria permitido de jeito nenhum. Nesse momento, surge Dylan, o mordomo, e Noah pede que ele vá comprar todas as terras possíveis do vilarejo de Zoe, pois com a inundação e a situação difícil, certamente alguns aproveitadores tentarão se beneficiar e tomar os bens de todos que vivem ali. O objetivo do protagonista é proteger aquelas pessoas antes que seja tarde demais. Dylan fica impressionado, pois, apesar de ser a primeira vez que Noah lida com algo assim, ele conseguiu antecipar o mau comportamento das pessoas de forma extraordinária. Claro que ele não pode contar que já viu coisas desse tipo em sua vida passada. Dylan avisa que será necessário, no mínimo, cerca de 700 mil rines para comprar as terras, o que é uma quantia absurda. Zoe pede desculpas por tê-lo envolvido nisso, e o protagonista entende a reação de ambos, já que o salário médio anual de uma pessoa comum na capital é de apenas 120 rines. O salário anual de Noah, por exemplo, é de 8.000 rines, somando os tributos de Armélia, os presentes do imperador e outras fontes. O dinheiro disponível no momento é de cerca de 500 mil rines. Sem outra alternativa, ele ordena a Dylan que venda algumas das terras que possuem ao sul da capital. O problema é que essas terras foram um presente do imperador, e vendê-las sem permissão seria considerado uma traição. Mas isso pouco importa para o protagonista, que está disposto a aceitar qualquer punição que venha. Embora nenhum dos dois ache isso correto, Noah lembra que os nobres, de tempos em tempos, precisam fazer sacrifícios pelo bem do povo. Dylan apenas lhe agradece do fundo do coração. Nesse momento, o protagonista se lembra de que Dylan também é natural daquele vilarejo, então é natural que ele esteja tão grato. No dia seguinte, todo o pessoal de Noah está muito ocupado, mas Henry aparece para visitá-lo por um tempo. O protagonista se desculpa por não tê-lo recebido antes, mas Henry não dá importância a isso. Na verdade, Henry quer saber se ele vai sair para algum lugar. Noah responde que sim, pois planeja comprar terras em Dozo, onde houve inundações recentemente. Um pouco depois, Henry pergunta se ele pretende usar a espada, e o protagonista diz que não, mas que a levará por precaução. Ele então pergunta se Henry veio apenas por isso, e Henry conta que Albert disse algo estranho, e por isso, mandou investigar a espada. Ao que parece, aquela coisa tem vontade própria, e só obedece a quem reconhece como seu dono. Com isso, o protagonista consegue entender um pouco melhor o que sentiu em relação à espada, e Henry aconselha que ele a leve, se quiser, mas que não a use. Caso contrário, pode correr perigo. Mais tarde, quando chegam ao vilarejo de Dozo, percebem que tudo está completamente destruído. O protagonista pede a Dylan que vá ao cartório de registros, pois muitos documentos podem ter sido perdidos, e é necessário regularizar tudo conforme a lei. Noah decide ir com Zoe, observar a situação mais de perto, e nota que até os tubérculos das plantações estão apodrecendo. Eles veem um grupo de pessoas indo receber comida, mas o que está sendo distribuído é tão ruim que parece quase estragado. Um ancião comenta que eles não podem reclamar, pois só o fato de ter algo para comer já pode ser considerado um luxo. Mesmo não sendo o ideal, é preciso ser grato. O protagonista diz que é inaceitável o Império fornecer alimentos tão ruins, mas a conversa é interrompida pela chegada do Sr. Galil, o funcionário responsável por aquela região. Fica claro que ele veio verificar o que está sendo distribuído, pois seu interesse é que ofereçam o pior possível. Noah pergunta diretamente se ele está desviando o dinheiro, mas Galil responde que é muito arrogante fazer essa pergunta quando todos estão sofrendo ali, inclusive ele. Além disso, Galil afirma que merece algo em troca por alimentar toda aquela gente. O protagonista o adverte de que enriquecer com recursos destinados às vítimas é um crime extremamente grave. Mesmo assim, Galil continua insultando Len, o senhor daquelas terras. O protagonista insiste que usar a força para abusar dos fracos é algo terrível, mas em sua mente ele sabe que, se não der uma lição nesse sujeito, ele nunca vai entender. Não se sabe como, mas a espada se move automaticamente em direção a Noah, pois aquelas últimas palavras aparentemente também a ofenderam. Então, Noah começa a lutar com a espada de uma maneira bastante estranha, pois ele acredita que o que Galil fez foi oprimir os fracos com seu poder, quando deveria ter ajudado, não causado sofrimento. De alguma forma, Noah consegue subjugar a espada e ordena que ela seja sua e o obedeça em todos os momentos.
E é assim que... Bem, eu não esperava que aquele sujeito fosse morto, mas também não vou me dar ao trabalho de defendê-lo. Para piorar ainda mais, Noah continua usando o poder de Leviatã e acaba criando um poço praticamente sem fundo. Obviamente, os seguidores de Galil acusam o protagonista diante daquele cavaleiro, mas o homem, ao perceber que se trata do próprio 13º príncipe imperial, imediatamente se desculpa por não ter reconhecido sua presença antes. Noah pergunta se ele o conhece, e o sujeito se apresenta como Lohengrin, responsável pela segurança daquela região há alguns dias. E ele também é um subordinado do príncipe Henry. Naturalmente, Lowen ordena que todos se ajoelhem diante do protagonista, e Noah pede ao cavaleiro que o ajude, explicando que alguns malfeitores se apropriaram de todo o dinheiro que deveria servir para ajudar e alimentar a população. Ele aponta os cúmplices de Galil e diz que eles devem receber a punição merecida. Além disso, ordena que seja preparada uma nova comida, mais consistente, menos rala, com melhor sabor, qualidade superior e porções maiores. Graças a isso, todos os moradores da vila começam a gritar em agradecimento ao 13º príncipe. Enquanto isso, Albert fica sabendo que seu plano não saiu como esperado, pois Leviatã não apenas deixou de atacar Noah, como também se submeteu completamente a ele. Ainda assim, isso não é totalmente ruim para Albert, pois agora ele sabe que o protagonista será muito mais útil do que imaginava. Alguns dias depois, o imperador convoca Noah, pois ficou sabendo que ele vendeu as terras que havia recebido de presente e, em troca, comprou uma vila inteira. Noah acredita que está perdido e que será punido severamente, mas, para sua surpresa, seu pai apenas lhe agradece. Pois é, graças às ações do protagonista, os abutres não conseguiram se aproveitar da inundação naquela vila, o que poderia ter causado um desastre não apenas natural, mas também humano. Em poucas palavras, o imperador entende que, com essa atitude, o império economizou recursos ao não precisar lidar com duas catástrofes ao mesmo tempo. Ele pergunta como Noah ficou sabendo do ocorrido, e o garoto responde que foi por meio de uma de suas criadas. O imperador acredita que tudo isso foi vontade dos deuses. Além disso, ele também ficou sabendo que Noah conseguiu dominar Leviatã, algo extremamente impressionante. Por isso, pede a um de seus servos que veja o poder de seu filho, já que fazia tempo que não o observava de perto. O imperador fica encantado ao descobrir que Noah agora possui rank SSS em afinidade com a água, embora o próprio Noah ainda não compreenda totalmente como esse tipo de métrica funciona. Seu pai, por outro lado, espera poder contar com esse poder no futuro. Agora passamos para a capital do Império de Míris, centro da política e centro cultural do país. Da mesma forma, é o coração econômico do Império, além de ser conhecida como a cidade mais próspera de todo o mundo. Aqui vemos Noah chegando à rua Reaid. Segundo os eunucos, há uma cantora se promovendo por ali, então ele decide dar uma olhada. Zoe também o acompanha. Não é mencionado que Zoe queria compensá-lo pelo ocorrido em sua aldeia, então ele lhe deu mais trabalho, notando que ela havia amadurecido bastante. Dentro do local, é dito que pessoas talentosas nunca são demais. Por mais que existam muitas, nisso algumas velas se acendem e vemos uma cantora perigosa surgir. Noah fica admirado ao vê-la e, se não se engana, o nome dela é Alice. Ele admite que ela já não canta mal, mas reconhece que ainda lhe falta técnica. Ainda assim, consegue sentir que ela canta com a alma, então certamente é uma garota responsável. Enquanto a observa cantar, nota a entrada de um homem um tanto irritado, perguntando a Alice o que ela está fazendo perdendo tempo naquele lugar. Vemos esse desgraçado se aproximando dela, empurrando quem tenta impedi-lo. Ele, junto de outros 2 malandros, cerca a ruiva, dizendo que com o que ela ganha ali, nunca pagará a dívida de seu pai. Ela apenas responde que isso é a única coisa que sabe fazer, até que o sujeito a levanta pela roupa. Ele diz para ela não se fazer de boba, já que, como mulher, sabe que tem outra forma de ganhar dinheiro. Diante disso, todo o público abaixa a cabeça, exceto Noah, que chama a atenção dos intrusos e desce para falar com eles. Ele comenta sobre a Lei Imperial, artigo 67, seção 2. Um filho não é obrigado a pagar as dívidas de seus progenitores. Esclarecido isso, ele ressalta que obrigar uma filha a pagar a dívida do pai com o próprio corpo é um crime. Mas para o sujeito, isso não importa. O homem agarra Noah pela roupa, mas nossos garotos se livram deles usando magia. Os sujeitos se levantam doloridos e se retiram, jurando que vão se vingar. Noah avisa ao dono que, se aquela gangue voltar, diga para irem falar com ele. É aí que todos percebem que se trata do próprio príncipe imperial. Noah se dirige a Alice, dizendo que ela cantou muito bem. Ele pergunta quanto ela ganha por mês para viver. Alice responde que tem os gastos médicos da mãe e gagueja, sem conseguir dizer mais nada. Então, Noah menciona que lhe pagará 25 rines por mês para que ela possa cantar em paz e que, quando seu canto melhorar, aumentará seu salário. Alice agradece e Noah pede que ela cante a próxima música. De volta ao palácio, Evelyn dá as boas-vindas a Noah.
Nesse momento, ela percebe alguns homens ajoelhados do lado de fora, reconhecendo-os como os agiotas. Evelyn conta que eles vieram se desculpar, imaginando que descobriram quem Noah realmente é. O protagonista apenas ordena que os expulsem e lhes digam que, se acham que têm o direito de ver um príncipe quando quiserem, estão muito enganados. Nesse momento, vemos Henry chegar, dizendo que receber aquela gentalha rebaixaria a dignidade da realeza e dos príncipes. Noah não discorda, mas tem algo mais a dizer e pede ao irmão que entrem. Já no interior, ele não conta ao irmão que quer ajudar a cantora, e que por isso pensou que, se acreditassem que ele ainda estava furioso, não se atreveriam a se aproximar dela. Henry se surpreende que ele pense em tudo isso com tão pouca idade, pois Frank e Gary, seus outros irmãos, que têm quase a mesma idade, continuam agindo como crianças. Gary, inclusive, não tem modos, embora Henry diga que em breve ele aprenderá. Em seus pensamentos, Noah revela que, embora todos sejam irmãos, não compartilham a mesma mãe. Por isso, Henry e Gary, que são da mesma mãe, devem ter um vínculo diferente. Em meio a isso, Henry pede para falar sobre a espada, pois viu que Noah conseguiu dominá-la. Noah não diz que tudo foi graças a ela, já que a espada realmente tinha vontade própria. Henry pergunta como ele consegue carregá-la, sendo que é maior do que ele. Noah responde que não é nada demais, e ao levantar a mão, faz a espada aparecer. Henry, desconcertado, pergunta de onde ele atirou. Noah não explica que a mantinha escondida sob a manga. Ao torná-la diminuta, deixa-a do tamanho da palma da mão. Acrescenta que foi ela quem o ensinou. Diante disso, Henry fica apenas admirado, pois aquela espada estava guardada havia 200 anos como tesouro nacional e não existiam registros de nada parecido. Considerando isso digno de tirar o chapéu, o que ele claramente não tem, pede ao irmãozinho que entenda a gravidade da situação. Já à noite, vemos os mesmos sujeitos de antes em frente à mansão do protagonista. O careca se cansa de ser ignorado e grita para Noah parar de ignorá-los e não se fazer de arrogante. Seus companheiros tentam acalmá-lo, mas ele não se contém. Com apenas um olhar, Noah faz com que todos caiam no chão. Henry pergunta o que ele fez, e Noah explica que apenas liberou um pouco do poder de Leviatã e o usou para intimidá-los. Com isso, Henry reconhece que agora ele realmente a dominou completamente. Mais tarde, vemos Noah chegar à festa de Rhydock. Ao entrar, notam como as pessoas os aguardavam ansiosas. Ele passa ao lado de Rick. Pelo caminho, todos murmuram que ele é muito jovem. Outros o elogiam por ser tão bonito. Nesse momento, Raido pergunta ao pequeno o que ele carrega na cintura. Noah explica que se trata de Leviatã, um presente do príncipe herdeiro. Ao ouvir isso, todos se espantam, pois é o tesouro nacional. No entanto, um dos convidados comenta que certamente é de brinquedo. Noah, obviamente, ouve isso. Vira-se irritado para encará-lo. Mas, mais do que isso, Leviatã libera um miasma escuro que afeta todos ao redor. Aqui, Noah acalma Leviatã, pois, embora sua lealdade seja impressionante, dessa vez ela excedeu. Ao ver essa demonstração de poder, Rydog aplaude o protagonista, pois todos viram como ele é capaz de controlar o poder descomunal de um tesouro nacional. Todos os convidados concordam, afirmando que ele definitivamente dominou um tesouro nacional, enquanto o outro agradece a Noah por tê-lo salvado. Com tudo isso, Raido pergunta o que fazer com aquele sujeito caído no chão. Noah diz para deixá-lo, pois afinal, ele já não pertence mais àquele lugar. Assim, a festa continua. Vários nobres se aproximam do protagonista para se apresentar. Entre eles está Byron Allen, responsável por administrar o Grêmio. Allen então apresenta sua filha, Cindy Allen. Noah pergunta se, por acaso, ela é adotada. Byron se surpreende por ele saber disso. Noah responde que é perceptível à primeira vista, pois ele o vê como alguém de segunda ou terceira geração, além de ter a postura de alguém que nasceu na nobreza, enquanto a garota carece disso. Por outro lado, percebe que ele a adotou quando ainda era uma escrava. Byron fica impressionado por ele ter descoberto tudo isso apenas ao olhá-la. Noah não menciona que isso se deve ao seu olhar, pois, no momento em que ela se assustou, entrou em estado de alerta, algo característico de um escravo. Byron revela que a adquiriu como escrava, mas que ela é uma menina muito inteligente, então decidiu adotá-la e está lhe ensinando de tudo. Isso agrada a Noah, que lhe diz que, um dia desses, o convidará à sua casa para que lhe conte mais sobre ela. Sem mais a dizer, Byron se retira. Ao ver essa atitude, Noah reconhece que esse homem também sabe a hora de se retirar, enquanto alguns convidados murmuram com inveja que gostariam de ser Byron Allen. Ainda assim, Noah não conta a Raido que há outra razão pela qual sabia que ela não era sua filha. Ele toca da espada para usar intimidação, algo que Cindy percebe. Ele diz a Raido que, desde a primeira intimidação, ela esteve protegendo Byron, algo que não é normal para alguém da idade dela. Rhydock, vendo que ele tem razão, o parabeniza por ser tão perspicaz, especialmente considerando sua pouca idade. No dia seguinte, vemos Noah passando pela zona comercial quando encontra Oscar, o oitavo príncipe imperial. Oscar para sua carruagem para cumprimentá-lo e pergunta o que ele faz por ali. Noah responde que estava apenas dando uma volta, o que surpreende Oscar, já que ele poderia andar de carruagem.
Vendo que ele está livre, Oscar pergunta se ele gostaria de acompanhá-lo na busca por um tesouro. Noah não entende de imediato que eles estão indo para a Rua do Cobalto. Oscar pergunta se ele já esteve ali antes, e o pequeno responde que apenas ouviu falar do lugar. Dizem que ali se encontram todos os tipos de antiguidades, embora também haja muitos objetos falsificados. Oscar comenta que o gosto dos nobres é encontrar o verdadeiro tesouro. Assim, eles vão vendo todo tipo de coisa, como ornamentos e livros. Após a busca, Oscar volta com Noah dizendo que não conseguiu encontrar nada, até que Noah vê um livro azul e o compra. Oscar pergunta se ele encontrou algum tesouro, mas Noah responde que não, apenas que aquele livro lhe chamou a atenção. Ao observá-lo melhor, Oscar percebe que se trata do Grimório de Andrea, o grande mago lendário, e ainda por cima, o original. Em poucas palavras, um tesouro. E embora o preço varie conforme o conteúdo, não poderia valer menos de 1000 rines. Oscar pergunta como ele soube que era valioso, e Noah responde que não sabia, embora em sua mente revele que, ao tocá-lo, sua magia do vento recebeu um bônus, e foi apenas por isso que o comprou. Aqui ele não percebe algo ainda mais estranho. Seu poder só pode receber bônus de coisas com vontade própria, então é esquisito que um livro seja capaz disso. Por isso, sua espada começou a se mover, pois podia sentir perigo por perto. Noah rapidamente pega a espada e a aponta para o livro. Oscar não entende o que ele está fazendo, até que o livro libera uma energia sombria. Noah o solta e o livro se abre no chão, folheando sozinho até parar em um símbolo mágico. Dali surge uma imensa energia obscura, e olhos vermelhos aparecem. Oscar se pergunta se não seria um grimório amaldiçoado que abriga a alma do próprio mago. Ele diz a Noah para fugir, advertindo que se trata do espírito vingativo do grande mago que dominou o vento. Diante disso, Noah não recua, e com um único movimento de sua espada, elimina o espírito. Todos ficam obviamente boquiabertos, e Noah vê que o bônus de vento desaparece. Oscar pergunta se ele está bem. Noah responde que sim, e Oscar, preocupado com a cidade, pergunta se ela sofreu algum dano. Noah explica que direcionou o ataque para cima, então está tudo bem. Oscar se surpreende com a inteligência do irmãozinho, sabendo que ele tomou essa decisão no mesmo instante. Nesse momento, um homem se aproxima e se ajoelha. Ele se apresenta como Alan Barsley, dono de uma loja de antiguidades daquela rua. Ao ver o que o príncipe fez, diz que tem um objeto que gostaria de lhe mostrar. Noah pergunta se é um tesouro, e o homem responde que não exatamente. Agora os vemos dentro da loja de Alan. Ele lhes mostra um anel lendário que só revela sua verdadeira forma diante de seu legítimo dono. Até agora, ele o apresentou a várias pessoas, mas nunca reagiu com ninguém. Além disso, revela que já o jogou fora muitas vezes, achando que era sucata, mas o objeto sempre retornava à loja. Por isso, não há dúvidas de que é especial. Oscar acha interessante e pede para Noah experimentá-lo. Noah coloca o anel e ele começa a brilhar. Ao mesmo tempo, uma voz soa em sua cabeça. Limite de nível verificado. Raridade S. Novo dono reconhecido. Nesse instante, o anel ativa uma proteção, envolvendo Noah com uma armadura extremamente poderosa. O protagonista se pergunta se aquilo realmente é uma armadura. Ao verificar seus parâmetros, percebe que eles não mudaram, então supõe que seja diferente do Gripmório e de Leviatã. Ele intui que o anel tem vários usos. Assim, diz ao Sr. Alan que vai levá-lo e pagar depois, mas Oscar se oferece para pagar, pois quer dar o anel a ele como presente. Mais tarde, a caminho de casa, Noah se despedia de Oscar quando, de repente, o mesmo sujeito careca de antes aparece e tenta atacá-lo com sua espada. Zoe o protege, mas Noah não a afasta, e usando o anel, cria um escudo que bloqueia o ataque. Imediatamente, o cocheiro investe contra o homem e o joga ao chão. Oscar pergunta o que foi aquilo, e o pequeno explica que vinculou o anel a Leviatã, e que, ao que parece, ele agiu como uma defesa automática ao sentir hostilidade. Oscar se surpreende com o fato de que, em tão pouco tempo, ele já tenha dominado o anel, afirmando que isso é incrível. À tarde, Noah e Zoe estavam assistindo a mesma garota de antes cantar. De repente, um bêbado sobe ao palco para assediá-la. Logo depois, outro homem também sobe, exigindo que o primeiro vá embora, dizendo que ele a viu primeiro. Os dois começam a brigar, mas Noah os detém. Bloqueia os ataques com o escudo e, para neutralizá-los, lança uma descarga elétrica. Ambos fogem correndo. As pessoas reconhecem o protagonista. O dono do estabelecimento se desculpa com ele por tudo, mas Noah não ordena que ele impeça a entrada desse tipo de gente. Envergonhado, o homem explica que justamente esse tipo de cliente é o que permite que o local continue funcionando. Sendo assim, Noah diz que vai comprar o local. Pede a Zoe que traga o dinheiro e entrega 1000 rines ao dono, que aceita e agradece profundamente. A mulher também se aproxima para agradecer ao garoto por protegê-la. Ela diz que não sabe como recompensá-lo, mas Noah pede apenas que ela continue cantando, pois quer ouvi-la e, se possível, um dia fazer com que o rei a escute. Para isso, ela deve continuar melhorando. A garota deixa escapar algumas lágrimas e promete se esforçar ao máximo por ele. Dessa forma, Noah retorna com Zoe, e ambos ficam assistindo a ruiva cantar.
Ao ouvir sua voz melodiosa, o protagonista afirma que não se enganou. Ela é, sem dúvida, um verdadeiro tesouro. No dia seguinte, enquanto Noah está se vestindo, uma das criadas entra e o informa de que um convidado chegou. O visitante é Dad, o governador-geral da comunidade de Hijoy. Ao ouvir o nome, Noah imediatamente presume que a visita está relacionada ao seu feudo. Então diz à criada que deixe Dad entrar enquanto ele termina de se arrumar e que se reunirá com ele em breve. É uma tradição comum na família imperial conceder feudos aos príncipes, para que aprendam como funcionam o governo e a liderança em situações reais. Por causa desse costume, as pessoas que vivem nesses feudos respeitam o príncipe que os governa quase como se fosse um verdadeiro monarca. Dad não é exceção a essa forma de pensar. Quando Noah e Dad se encontram, sentam-se e conversam por um tempo sobre assuntos gerais. À medida que a conversa avança, Noah de repente se lembra de que Dad havia recebido, em determinado momento, uma ordem imperial para cuidar do sistema de controle de enchentes de Rui. No entanto, a julgar pelo estado da economia, Noah percebe que as coisas provavelmente não vão nada bem. Rui é uma região fértil, conhecida por produzir grandes quantidades de grãos e situada ao longo da curva de um enorme rio. Ainda assim, a área continua sofrendo com graves inundações de tempos em tempos. Essas enchentes constantes são a principal razão pela qual o imperador nomeou Din da Água para governar a região, na esperança de que ele pudesse trazer estabilidade e controle à terra. Dad não anda com rodeios. Ele diz abertamente que a região que governa é pobre demais para manter em funcionamento as operações de controle de enchentes e que, por isso, veio pedir um empréstimo anual. Para Noah, isso é difícil de acreditar, já que se tratava de uma ordem imperial, e uma ordem desse tipo deveria ter vindo acompanhada do financiamento adequado. Dad então explica que o dinheiro destinado ao projeto nunca foi entregue. Segundo ele, o Ministério das Finanças continua adiando o pagamento e dando uma desculpa atrás da outra sempre que ele pergunta a respeito. Ao ouvir isso, Noah se levanta imediatamente e leva Dad até Maverick, o ministro das Finanças, exigindo saber por que os fundos destinados a Rui foram retidos por tanto tempo. Maverick explica com calma que há uma explicação muito razoável. Ele diz que Rui voltou a sofrer enormes danos por inundações no ano passado e que, como o imperador sentiu pena da região, concedeu-lhe uma isenção de impostos. Maverick acredita que Hijoy ainda deveria ter dinheiro de impostos sobrando e que deveria usá-lo antes de pedir qualquer apoio financeiro adicional. Noah percebe imediatamente que essa explicação é absurda. Sua expressão se endurece, sua voz se torna séria, e ele diz a Maverick para parar de mentir e falar com honestidade. Maverick nunca esperou que Noah o confrontasse de maneira tão direta e fica claramente chocado com a mudança repentina de tom. Após um momento, Maverick finalmente admite a verdade. Ele diz que, mesmo que quisesse enviar o dinheiro, não pode fazê-lo no momento porque o imperador está planejando tirar férias dentro de alguns meses. Maverick acredita que seria melhor o imperador passar suas férias em uma vila fresca em vez da capital abafada, e financiar essa viagem luxuosa custará uma enorme quantia de dinheiro. Noah vê imediatamente através dessa desculpa e sabe que não passa de uma tática típica de desvio de verbas. Assim, ele diz a Maverick que distribua os fundos para Rui ou que ele mesmo fará uma apelação pessoal diretamente ao imperador. Maverick começa a implorar imediatamente, suplicando a Noah que não conte nada ao imperador e aceita fornecer a Rui todo o financiamento de que precisarem. Dad observa toda a cena se desenrolar e fica completamente maravilhado. Ele não consegue acreditar que alguém tão jovem tenha conseguido fazer o Ministério das Finanças se curvar sem sequer levantar um dedo. A partir desse momento, Dad passa a admirar profundamente Noah e a respeitá-lo mais do que nunca. Depois disso, Dad retorna a Hassoi para começar a implementar as medidas de controle de enchentes o mais rápido possível. Pouco depois, um mensageiro real chega para informar Noah de que o imperador o convocou imediatamente ao palácio. Nosso protagonista atende à convocação e se ajoelha diante do imperador, perguntando-se qual poderia ser o motivo de um chamado tão repentino. Para sua surpresa, o imperador explica que apenas o mandou chamar para parabenizá-lo por ter tomado medidas decisivas em favor de Rui e por ter frustrado Maverick e suas práticas de malversação. Noah aceita o elogio, mas não consegue deixar de se sentir intrigado sobre como o imperador já sabia de tudo, considerando que tudo havia acontecido há menos de 30 minutos. Em seguida, o imperador se vira para ele, dá-lhe um tapinha nas costas e diz que o que ele fez naquele dia é verdadeiramente excepcional para alguém de sua idade. Além disso, o imperador menciona outra façanha impressionante de Noah. Ele foi capaz de empunhar a espada Leviatã, uma arma com uma história sombria e perigosa, em uma idade tão jovem. Ao ver o grande potencial de Noah, o imperador chegou até mesmo a contratar o melhor espadachim do império, Demion, para treiná-lo na forma correta de manuseá-la.
Ele diz que Daimyon é o espadachim mais habilidoso do Império, alguém que ninguém é capaz de derrotar, e por isso confia que Noah adquirirá muitos conhecimentos e habilidades sob sua orientação. Daimyon, por sua vez, sente-se honrado por ter sido escolhido para essa importante tarefa. Ainda assim, ele considera necessário primeiro aplicar um teste rápido em Noah, a fim de medir sua força atual e determinar a partir de onde iniciar o treinamento. Eles começam a duelar imediatamente. Enquanto lutam, Noah começa a sentir as memórias e as técnicas dos antigos portadores de Leviatã fluírem através dele. Embora ainda tenha a força de uma criança, ele consegue usar a técnica da espada para desarmar Daimyon, que é considerado o espadachim mais poderoso do Império. Daimyon então se vira para o Imperador, inclina-se profundamente, pede desculpas e admite que não há mais nada que possa ensinar a Noah, já que o garoto já era capaz de usar perfeitamente a técnica de Leviatã para desarmá-lo. O Imperador simplesmente começa a rir enquanto elogia Noah por provar mais uma vez o quão impressionante ele é. Em seguida, decide nomear Noah como examinador principal do exame de seleção de cavaleiros, pois sabe que não há ninguém melhor para o cargo. Noah se aproxima e aceita a tarefa com um leve sorriso no rosto. O exame de seleção de cavaleiros é um evento anual que reúne participantes de todos os cantos do Império. Trata-se de uma nação de guerreiros que valoriza enormemente seu poder militar. As pessoas costumam acreditar que o caminho do guerreiro é a melhor forma de alcançar o sucesso por mérito próprio. No exame, os combatentes que vencem as rodadas preliminares em suas regiões se reúnem na capital para disputar as batalhas finais. Nosso protagonista pensa que, contando com um cavaleiro talentoso a seu serviço, poderia sem dúvida se tornar ainda mais forte do que já é. Então, o Imperador pergunta se, ao fazer isso, ele julgará o exame por um sistema de eliminação direta ou se contratará todos os participantes, já que essa é a primeira decisão que um examinador precisa tomar. Em resposta, Noah diz que tem um pedido: eliminar todas as preliminares regionais e realizar todo o torneio diretamente na capital. O motivo é que o Império é realmente enorme, e ele não consegue observar todas as preliminares em cada região. Portanto, não quer que candidatos fortes sejam eliminados por razões arbitrárias. O Imperador não vê nenhum problema nisso e diz a Noah que faça o que achar melhor. No dia seguinte, Noah descobre que há alguns candidatos para o exame de seleção de cavaleiros vindos de uma aldeia. Como normalmente apenas um é enviado por ano, ele diz a Zoe que agora podem enviar quantos quiserem, já que ele eliminou as preliminares regionais. Em seguida, chama Dylan e ordena que ele compre todas as casas desocupadas da região para que possam ser usadas como dormitórios para os convidados que chegarão. Quanto à comida, Dylan recebe a instrução de contratar vários comerciantes para fornecer alimentos ao local de forma frequente. Mais tarde, nesse mesmo dia, Noah se encontra com Byron, que é o responsável. Ao verificar a fatura, ele a acha suspeita, pois está muito mais baixa do que normalmente deveria ser. Byron diz que é apenas um desconto por ele ser o 13º príncipe do Império, mas Noah percebe imediatamente que isso é apenas uma desculpa. Assim, conclui que eles querem algo dele e pergunta o que é. Byron se surpreende por alguém tão jovem ser capaz de perceber isso com tanta facilidade. Ele explica que existe um exame de contratação do palácio, realizado em uma escala mais ou menos semelhante à do exame de seleção de cavaleiros, e que eles esperavam obter informações de Noah sobre o tipo de pessoas que seriam contratadas. A partir dessa conversa, Noah já percebe que Byron quer que uma garota seja colocada dentro do palácio. Sinceramente, ele entende o motivo disso, pois, se alguém tivesse apoio dentro do palácio, seria o primeiro a saber de qualquer informação nova ou de mudanças que pudessem surgir. Nosso protagonista diz a Byron que aceitará o pedido. Byron garante a Noah que ele certamente gostará da garota que tem em mente. Depois de dizer isso, ele se inclina profundamente diante de Noah. Byron também afirma que colocará o emblema de sua casa familiar na placa de sua loja como sinal de admiração. Noah fica satisfeito ao ouvir isso, mas acrescenta com firmeza que não tolera nenhum tipo de traição. Durante a viagem de volta para casa, Noah percebe de repente que aceitar Byron como um de seus subordinados fez com que uma de suas estatísticas aumentasse. No entanto, pouco depois, ele nota que outra de suas estatísticas diminuiu. Isso o deixa imediatamente inquieto e ele começa a se perguntar se algo teria acontecido em Almeria. Por causa dessa preocupação repentina, ele diz a Zoe que irá ver o imperador imediatamente. Ao se apresentar diante do imperador, Noah explica que houve algumas mudanças dentro do império. Contudo, pela forma como seu pai responde, parece quase que o imperador já sabia disso. Então, o imperador explica que uma rebelião eclodiu em Almeria. Ao ouvir isso, Noah percebe que sua estatística caiu de SS para S. Mas como a queda ocorreu de uma maneira específica, diferente de outras situações, eles deduzem que a rebelião deve ser de pequena escala. O imperador confirma a suposição de Noah e explica que há 5.000 rebeldes identificados, todos localizados dentro do feudo de Noah.
Em seguida, o imperador pergunta como ele planeja lidar com a situação. Noah não hesita e admite que seria impossível para ele resolver isso sozinho, já que ainda é jovem e não tem familiaridade com o combate real. Ele também não tem certeza se os soldados sequer o obedeceriam. Por esse motivo, Noah sugere que, se um príncipe tiver de ser enviado, deveria ser seu irmão mais velho, Henry, que estaria muito mais preparado para essa tarefa. O imperador respeita a decisão de Noah e ordena a um servo que traga Henry imediatamente. Cerca de 1 hora depois, Noah deixa o palácio em uma carruagem junto com Henry. Henry fica surpreso com o fato de Noah ter decidido abrir mão de uma oportunidade assim, já que uma conquista desse tipo poderia beneficiá-lo enormemente no futuro. De repente, Leviatã percebe o perigo, e Noah ordena que a carruagem pare. Nesse momento, ele percebe que os atacantes têm ele como alvo e entende que não pode permitir que seu irmão seja envolvido. Noah desce da carruagem e imediatamente vários ataques baseados em água atingem sua posição. Felizmente, ele consegue erguer um escudo a tempo e se proteger. Os rebeldes então se revelam e passam a atacar Noah diretamente, mas ele os derrota com facilidade usando a espada Leviatã, encerrando o combate de forma rápida e eficiente. Após examinar os corpos, Noah percebe que os atacantes são soldados de cavalaria. No entanto, Almeria não possui um suprimento de cavalos de guerra, então ele sabe que há algo errado. No dia seguinte, Noah se reúne com Byron e lhe explica a situação envolvendo os rebeldes e a cavalaria. Ele entrega a Byron 10.000 Rian para que compre todo o suprimento de ração para cavalos. O raciocínio é simples. Como cavalos de guerra não são vendidos nem criados de forma comercial, os rebeldes devem estar roubando alimento para cavalos dos civis. Se esse suprimento for cortado, os rebeldes serão forçados a roubar dos soldados, o que os deixará expostos. Byron entende o plano imediatamente e o elogia como brilhante, levantando-se na hora para colocá-lo em prática. Noah ergue o olhar para o teto e se sente confiante de que esse plano tornará as coisas muito mais fáceis para seu irmão quando chegar a hora do combate. No dia seguinte, Noah se encontra diante do rei. Sua Majestade lhe menciona que conseguiram fazer com que os assassinos da noite anterior confessassem e revelassem que os rebeldes pretendiam sequestrá-lo para usá-lo como moeda de troca. Noah não questiona a credibilidade dessa informação, já que ela foi revelada com muita facilidade. Nesse momento, o rei reconhece a astúcia do filho, mas pede que não se preocupe, pois possui métodos para descobrir se eles estão dizendo a verdade. Ainda assim, como pai, sente alívio por não terem conseguido capturar seu filho, pois caso contrário, o Império teria enfrentado um grande dilema. Em seguida, o rei menciona a estratégia relacionada ao forrageamento, o que impressiona Noah, já que o fato de ele saber disso, mesmo tendo sido uma ordem recente, o deixa completamente perplexo. O rei explica que, diferentemente do que Noah ordenou, qualquer outro teria pensado em uma estratégia para isolar as forças inimigas dos recursos alimentares, fazendo com que morressem de fome. Inclusive, o príncipe Albert sugeriu deixar os rebeldes morrerem de fome como punição, mas não previu que eles saqueariam os aldeões. Por isso, Noah optou apenas por cortar o alimento dos cavalos. Reconhecendo sua atitude, o rei declara que ela é digna de admiração. Noah não agradece os elogios e o rei passa a pensar que deveria conceder-lhe uma recompensa. Após refletir, o rei diz que o autorizará a adicionar uma espada ao seu brasão de armas. Isso deixa nosso protagonista boquiaberto, pois é explicado que o Império é um país de guerreiros, e usar o símbolo de uma espada em um escudo sem a permissão do imperador é um crime que pode até resultar em pena de morte. No entanto, quando o próprio rei concede essa permissão, trata-se da maior honra que um imperador pode oferecer. Assim, Sua Majestade ordena que Cruz emita um decreto oficial. Mais tarde, Noah se reúne com Byron, que o informa de que o forragem adequado para transporte é bastante escasso, mas, como ele conhece bem as rotas de entrega, isso não foi um grande problema. Além disso, Byron traz informações sobre Carhun, o líder dos rebeldes, dizendo que ele aparenta ser um homem extremamente rancoroso, capaz de fazer qualquer coisa para alcançar seus objetivos. Por isso, pede que Noah tenha cuidado, mesmo que pareça algo bobo. Nesse momento, uma criada os interrompe, avisando que há um homem gravemente ferido na entrada, afirmando ter um relatório urgente. Noah se reúne imediatamente com ele. O homem se apresenta como o capitão de um esquadrão do distrito de Adora, em Armélia, e o alerta sobre uma revolta em Armélia. Ele explica que, por não poder apoiar seu superior, desertou para vir informá-lo. Noah não agradece o aviso, embora todos saibam que ele já tinha conhecimento disso. Mesmo assim, ordena que cuidem de seus ferimentos e concede ao cavaleiro 1000 moedas de rines como recompensa. Isso deixa Byron confuso, e mais tarde, a sós, ele pergunta por que Noah fez isso, já que aquela informação não lhe servia mais para nada. Noah admite que Byron tem razão, mas afirma que o simples fato de o homem ter arriscado a vida para avisá-los já merecia uma recompensa. Byron acaba concordando.
Mais tarde, em seu escritório, enquanto Noah lia um livro, Zoe entra e cai desmaiada no chão. Ele se aproxima e pergunta o que aconteceu. Ela lhe mostra uma bolsa com 500 rines e revela que recebeu aquilo de um desconhecido, que prometeu essa recompensa caso conseguisse fazer Noah beber um frasco de sonífero. O garoto deduz que o plano era colocar a substância em sua bebida para que ele desmaiasse. Sabendo que os rebeldes estão por trás disso, pergunta a Zoe por que ela trouxe aquilo até ele. Ela responde que simplesmente não queria traí-lo. Além disso, agradece pela ajuda que ele deu à sua mãe e ao seu vilarejo, mas confessa, entre lágrimas, que o desconhecido a ameaçou de morte caso não cumprisse a tarefa. Incapaz de traí-lo, decidiu levar as moedas e o sonífero até ele. Noah escreve um bilhete e, em seguida, decide recompensar Zoe. Ele diz que já que aqueles desgraçados tentaram comprar sua traição por 500 rines, ele, como um bom senhor, vai acrescentar um 0 a esse valor. Mas à direita, não à esquerda, recompensando assim sua lealdade. Zoe diz que não pode aceitar, mas Noah insiste para que fique com o dinheiro. Ela agradece, chorando, pela generosidade, mas então Noah pede que ela faça algo por ele. Diz que vai beber o frasco e pede que ela o entregue quando ele estiver inconsciente. Apesar de Zoe se recusar no início, acaba aceitando. Depois disso, Noah ordena que ela se esconda, pois aqueles criminosos podem tentar silenciá-la. Insegura, Zoe pergunta o que ele pretende fazer. Pouco depois, vemos Noah acordando em um lugar estranho. Ele ouve os bandidos planejando apunhalá-lo com uma espada curta muito peculiar, mas, como o Sr. Carhun disse para usá-la apenas como último recurso, decidem não fazer nada. Ao ouvir tudo isso, Noah analisa a situação. Está amarrado pelos pés e pelas mãos. Então, ele puxa a espada que havia escondido atrás da orelha e, como também não haviam retirado seu anel, usa-o para cortar as cordas. Ele percebe que está na parte traseira de uma carruagem e, antes de tudo, pede a Leviatã que lhe mostre as memórias. Assim, vemos que, depois de ele ter adormecido por causa do sonífero, os bandidos entraram para amarrá-lo. Zoe conseguiu fugir a tempo e eles não a perseguiram para não chamar a atenção dos guardas. Depois disso, colocaram Noah na carruagem e o levaram embora. Com essas informações, Noah entende a situação e se levanta para enfrentar os bandidos, que estavam acampados tranquilamente. Um deles pergunta quem foi o idiota que o amarrou mal. Sem medo, eles se aproximam de Noah e perguntam se ele quer lutar, lembrando que da outra vez seu irmão o salvou, mas agora ele está completamente sozinho. No entanto, com um único ataque, Noah silencia o falador, deixando todos aterrorizados. Ele diz que eles não passam de uma perda de tempo, pois se deixou sequestrar acreditando que obteria informações valiosas, mas percebe que são apenas peões descartáveis. Furiosos, todos sacam suas espadas e avançam contra ele. Noah não se contém e derrota um por um até eliminar todos. Nesse momento, ele vê Zoe chegando com os guardas. Noah pergunta por que ela veio, lembrando que havia dito para ela se esconder. Zoe responde que estava preocupada e veio por precaução, mas agora fica surpresa ao ver que ele resolveu tudo sozinho. Noah pede ao cavaleiro responsável que cuide dos bandidos, pois eles são cúmplices dos anteriores. Porém, quando um soldado levanta um dos corpos, uma espada cai no chão. Ele se prepara para pegá-la, mas Noah o interrompe e ordena que todos recuem. Graças a Leviatã, ele consegue ver o miasma da maldição saindo do interior da espada e reconhece imediatamente que se trata de uma espada, cujo rancor do ferreiro ainda permanece dentro dela. Todos ficam atentos ao que Noah fará. Noah conversa com Leviatã, perguntando se ele é capaz de fazer algo. A espada responde emitindo um brilho e liberando todo o miasma escuro absorvido em direção a um local distante. Ele atravessa as nuvens, sobrevoa o céu e alcança o espaço, e em questão de segundos chega ao seu destino, atravessando a testa do homem que forjou a espada, o líder dos rebeldes. Assim, de forma simples, o Sr. Carhun é eliminado. No dia seguinte, Noah se reúne novamente com o rei, que o parabeniza mais uma vez por seu trabalho e pergunta se ele usou sua espada para realizar tal feito. Noah confirma, explicando que utilizou o rancor contido naquela espada curta como sinal e mirou em seu dono com um disparo de longa distância de Leviatã. Após a morte de Carhun, a rebelião de Armélia foi sufocada instantaneamente por Henry, encerrando o problema. Agora, vemos Noah em plena audiência com o rei e os demais nobres do reino, para tratar dos envolvidos na rebelião. Tomado pelo calor do momento, o rei ordena que preparem bois e cavalos, afirmando que esquartejará todos eles. Os presentes o parabenizam por sua decisão, mas Noah discorda, deixando toda a sala em completo silêncio. O rei pede uma explicação, e Noah argumenta que o castigo deve seguir a lei, que determina a pena de morte para o líder e a forca para parentes e cúmplices, enquanto o restante deve ser decapitado conforme o grau de envolvimento. Ele ainda ressalta que, embora a palavra esquartejar seja uma expressão comum, ela não consta na lei imperial.
O rei afirma que eles mancharam sua honra, mas Noah responde calmamente que, se o imperador violar a lei, a ordem pública entrará em colapso, pedindo que ele reconsidere. Após ouvir seus argumentos, o rei reconhece o erro e agradece por tê-lo corrigido. O público fica surpreso, mas o rei declara que um castigo leve não o satisfaz, aplicando a pena máxima prevista em lei, sem possibilidade de redução, e pergunta a Noah se ele concorda. O garoto responde que não tem objeções. Assim, o rei deixa a questão sob responsabilidade do primeiro-ministro. Todos continuam chocados com a coragem de Noah em corrigir o próprio imperador, ainda mais sendo apenas uma criança, sem sequer demonstrar hesitação. Por isso, passam a chamá-lo de um gênio enviado pelos céus, um verdadeiro prodígio. O rei se levanta para agradecer a Noah por evitar que seu nome fosse manchado e anuncia que lhe concederá uma recompensa, outorgando-lhe um título. Embora qualquer um de seus filhos pudesse aconselhá-lo, ter razão é uma virtude única, e para que todos conheçam a sabedoria de Noah, ele recebe o título de sábio. O título encanta a todos, e Noah agradece ao pai, dizendo que é uma grande honra recebê-lo. O rei comenta que gostaria que ele tivesse nascido alguns anos antes, mas o público ignora essa observação e continua aclamando o príncipe sábio, desejando-lhe uma longa vida. O rei então pergunta se Noah já escolheu os métodos que usará para a seleção. Noah responde que já tem algo em mente e mostrará em outro momento. Mais tarde, vemos Noah tomando chá, cercado por 4 ajudantes com baldes de água, enquanto o rei está à sua frente. Ele pede que joguem a água sobre ele, e imediatamente seu anel se ativa, cobrindo-o completamente, sem que uma única gota o molhe. O rei comenta sobre seu método de seleção. Ele deixará que o ataquem e decidirá com base no quanto o impressionarem. O rei diz que não esperava menos dele. Dessa forma, Noah não se cansará tanto e conseguirá suportar toda a seleção, embora exista o risco de alguém conseguir romper sua defesa. Mesmo assim, ele está disposto a correr esse risco e revela que está preparado para enfrentar um oponente extremamente poderoso. Isso surpreende o rei, que sorri orgulhoso da coragem do filho em assumir as consequências, digno de um príncipe sábio. Mais tarde, vemos o rei conversando com o primeiro-ministro, que menciona o comentário feito anteriormente. Quem dera você tivesse nascido alguns anos antes, perguntando se o rei não acha que exagerou. O rei apenas sorri e diz que não há problema algum em seu filho tê-lo aconselhado ali mesmo e derrotado o inimigo sem sequer pisar no campo de batalha, embora reconheça que isso seja algo sem precedentes. Ele também confirma que, como imaginava, a espada de Noah possui um poder temível. Em seguida, chama o ajudante Cruz e pede que traga aquilo. O rei explica que, segundo a lenda, não se deve romper o verdadeiro selo de Leviatã, mas acredita que talvez nem mesmo ele consiga fazê-lo. Sim, o rei tem muita fé nisso. O dia do exame de seleção noturna chega. Assim, plebeus até das partes mais profundas do Império saem para testemunhar a nova era dos cavaleiros e ver o quão promissores eles são. Porém, este ano atraiu uma quantidade significativamente maior de espectadores, pois, quando os rumores se espalharam de que um dos juízes seria Noah, o príncipe sábio, todos sentiram que precisavam sair para ver isso com os próprios olhos. Noah ainda planeja usar seu anel de defesa para testar os candidatos. Por isso, ele está tranquilamente tomando chá no palco quando, de repente, um dos candidatos se aproxima e tenta atacá-lo. No entanto, seu anel de defesa se ativa imediatamente e bloqueia o ataque com um escudo. O candidato tenta repetidas vezes quebrar o escudo com sua espada, mas ele é forte demais para ser atravessado. Todos observam essa cena e percebem que essa é a verdadeira força do príncipe sábio. O imperador assiste ao exame de cima e admite que o teste deste ano é certamente mais interessante do que o do ano anterior. Mas isso é apenas um detalhe, pois ele sabe que o verdadeiro propósito do exame de seleção é escolher cavaleiros dignos. Por isso, ele está ansioso para ver o tipo de pessoas que Noah irá escolher. Ao pôr do sol, um dos candidatos é visto usando toda a sua capacidade mágica para tentar atingir Noah com um ataque de chamas, mas Noah simplesmente cria uma barreira que impede o calor de alcançá-lo. O candidato então fica sem mana e desmaia no chão. Percebendo que jamais conseguirá passar, Noah reconhece que até agora não houve nenhum candidato digno de nota, então ele está realmente ansioso para encontrar alguém que o surpreenda. O próximo candidato será o último do dia, e Noah não espera grande coisa. A candidata loira avança e desfere um golpe com sua espada. O escudo bloqueia o ataque como esperado, mas de forma inesperada, ela consegue usar sua força para atravessá-lo e ferir levemente Noah. O próprio Noah fica chocado com essa cena. Os guardas imediatamente a detêm e a imobilizam, mas Noah lhes ordena que a soltem imediatamente. Ele pergunta o nome da candidata e ela responde que se chama Shirley Grant. Noah anuncia que Shirley acabou de passar no exame, e todos ficam chocados ao ouvir isso, já que ninguém havia passado o dia inteiro. Os guardas ficam especialmente surpresos, pois Noah está permitindo que a candidata que acabou de feri-lo seja aprovada. Eles então começam a elogiá-lo, chamando-o de um rei verdadeiramente generoso. Em seguida, Noah leva Shirley até sua mansão.
Ao se ajoelhar diante dele, ela se preocupa com o tipo de punição que poderá receber por tê-lo ferido durante o exame. Ela teme que ferir um príncipe, mesmo que acidentalmente, possa ter consequências graves. Porém, Noah rapidamente a tranquiliza, dizendo para não ser boba, pois o que aconteceu foi claramente um acidente. Ele sorri levemente, e então a surpreende ao pedir que ela use aquele mesmo golpe nele novamente. Shirley se assusta, mas obedece à sua ordem. Ela se levanta e avança com a espada em sua direção. Noah ergue o escudo para bloquear, e desta vez o escudo não se quebra. Ele explica que isso é o que poderia ter feito se realmente quisesse bloquear o ataque dela, depois que ela atravessou o escudo pela primeira vez. Ele havia escolhido não fazer isso inicialmente porque queria ver se ela seguiria as ordens fielmente, sem medo de feri-lo. Afinal, o dever de um cavaleiro é obedecer ordens, e ele não precisa de um cavaleiro que hesite por medo. O fato de ela tê-lo atacado com seriedade 2 vezes, mesmo depois de feri-lo na primeira, prova que ela possui a coragem e a determinação necessárias para ser uma verdadeira cavaleira. Ao ouvir isso, Shirley se surpreende ao ver que Noah possui uma determinação tão forte, apesar de ser tão jovem. Sua postura calma e confiante mostra a ela que ele é realmente capaz de liderar. Tomada pelo respeito, ela se ajoelha com um joelho no chão e jura lealdade a ele. Ela promete servi-lo fielmente por todo o tempo em que for uma cavaleira. Noah fica satisfeito ao ouvir isso e acena com a cabeça em aprovação. Em seguida, ele olha para seus status e percebe que tornar Shirley sua subordinada aumentou significativamente suas habilidades, concedendo-lhe mais uma vantagem como líder. Nesse momento, Zoe o interrompe para informá-lo de que o médico, um homem chamado Croy, chegou para vê-lo. Croy imediatamente começa a examinar Noah. Após uma avaliação cuidadosa, ele diz a Noah que o golpe de Shirley não foi grave, pois não rompeu nenhuma veia nem órgão. Shirley observa o médico com interesse, notando a forma profissional com que ele cuida de Noah. Ela fica surpresa com seus métodos, pois em sua vila não existem médicos. Noah, percebendo sua curiosidade, pergunta o motivo disso. Shirley explica que sua vila é pobre e não pode arcar com médicos ou treinamento médico. Quando alguém fica doente, geralmente dependem de um ancião para rezar ou realizar rituais a fim de lidar com a causa da doença. Noah reflete sobre isso e percebe que a forma mais rápida de treinar novos médicos é por meio de aprendizagens. Ele instrui Shirley a selecionar as pessoas mais inteligentes e capazes de sua vila. Em seguida, pede a Croy que aceite alguns deles como aprendizes, para que um dia possam se tornar médicos habilidosos. Croy concorda sem hesitar. Noah diz a Shirley para não se preocupar com os custos, pois ele irá arcar com todas as despesas do treinamento. Ao ouvir isso, Shirley se curva profundamente, expressando sua sincera gratidão por sua generosidade. Ela passa a noite na mansão e acorda na manhã seguinte cheia de determinação. Rapidamente veste sua armadura e desce as escadas. Enquanto caminha pelos corredores, ela se depara com algumas criadas fofocando sobre com quem Noah irá se casar. A conversa chama sua atenção por um momento, mas Zoe intervém, dizendo que ainda é cedo demais para falar sobre esse tipo de coisa. Afinal, Noah tem apenas 6 anos de idade. No entanto, outra criada, chamada Renée, zomba do comentário de Zoe e diz para ela não ser ingênua. Ela ressalta que todos os outros príncipes já estavam casados quando completaram 15 anos. A expressão de Zoe não muda. Mantendo-se calma, Rihanna percebe a situação e imediatamente tira uma conclusão precipitada, acreditando que Zoe deve estar secretamente apaixonada por Noah e quer se casar com ele. Afinal, Zoe tem estudado magia com afinco ultimamente e Rihanna presume que tudo isso seja por causa de Noah. Zoe fica um pouco desconcertada no início, mas logo esclarece que seus estudos não têm nada a ver com casamento ou amor. Ela explica que quer ser útil a Noah por tudo o que ele fez por ela. Com isso, ela se afasta apressada, deixando Rihanna perdida em seus próprios pensamentos, enquanto Shirley apenas observa, admirada, enquanto Zoe se afasta. Enquanto isso, as seleções de cavaleiros acabam de ser concluídas, e Noah recebe um relatório sobre aqueles que foram escolhidos. O cavaleiro responsável elogia seu julgamento e agradece por seus serviços, destacando que, graças a ele, apenas os melhores candidatos foram selecionados. Noah sente uma satisfação silenciosa ao saber que o futuro do reino está em boas mãos. Para comemorar o sucesso do exame de seleção noturna, ele decide organizar uma pequena festa no dia seguinte. Ele convida seu velho amigo Alit para se apresentar naquela noite, querendo que o encontro fosse ao mesmo tempo festivo e significativo. Durante a festa, Byron vem prestar seus respeitos a Noah. Noah o recebe calorosamente e explica que organizou essa festa em parte por causa dele também. Ele diz que todos os mercadores que têm laços com a família real estão presentes, tornando aquela uma oportunidade ideal para Byron expandir sua rede de contatos e fortalecer suas conexões comerciais. Byron concorda com a cabeça, compreendendo a consideração por trás do gesto de Noah. A festa continua, repleta de música e risadas. Enquanto todos celebram as conquistas recentes, após algum tempo, Zoe vem informar Noah de que ele recebeu uma carta.
O bilhete é incomum, não há remetente indicado, e a pessoa que o entregou fugiu imediatamente após deixá-lo. Antes que Noah abra a carta, Shirley o alerta de que aquilo pode ser perigoso. Em resposta, Noah toca levemente sua espada Leviatã para verificar se há alguma intenção maliciosa escondida ali. No entanto, Leviatã não reage de forma alguma, indicando que a carta é segura. Quando Noah a abre, encontra uma mensagem alertando sobre movimentos inquietantes entre os remanescentes dos rebeldes de Almria. A carta não fornece mais detalhes, mas Noah começa imediatamente a juntar as peças da situação. Ele percebe que a pessoa que enviou a mensagem provavelmente se infiltrou para observar e investigar essas atividades suspeitas. Noah pensa por um momento e conclui que quem enviou a carta foi aquele soldado do outro dia, que havia ido alertá-lo sobre a rebelião. Zoe ouve isso e percebe que ele pode estar certo, já que o soldado parecia admirar muito Noah. Porém, Noah aponta que isso é extremamente grave, pois se ele estiver bancando um espião sem qualquer treinamento real, só vai acabar morto. Noah planeja chamar seu irmão Henry e informá-lo sobre isso, para ver se ele consegue pôr um fim à situação antes que tudo saia do controle. No entanto, no dia seguinte, já é tarde demais, pois Noah recebe a notícia de que o soldado foi descoberto e torturado. Felizmente, ele não foi morto, já que a unidade de seu irmão conseguiu resgatá-lo a tempo. Noah se culpa por não ter percebido isso antes. O soldado só foi torturado por não revelar as informações que possuía. E Noah pensa que ele deveria ter falado, pois nenhuma informação vale a perda de um subordinado tão leal. Noah pede a Zoe que transmita uma mensagem aos membros da unidade de seu irmão, dizendo para não pouparem despesas ao tentar salvar a vida do soldado, pois ele não pode se dar ao luxo de perder um subordinado tão fiel. No dia seguinte, Noah sai com Shirley para comprar um presente para Henry, como forma de agradecimento por suprimir a rebelião. Ele vai a uma loja de antiguidades próxima e lhe são mostrados vários itens luxuosos, mas nenhum deles realmente o impressiona. O que chama sua atenção é uma peça coberta por um manto, então ele pede ao comerciante que o retire. O mercador o elogia por ter, como sempre, um olhar tão apurado. O manto é levantado, revelando uma bela escultura de vidro de uma deusa. É uma obra feita por uma artesã famosa chamada Lindsay, e existem apenas 2 dessas no mundo. Após examiná-la por um tempo, Noah diz que ficará com aquela peça e entrega 10.000 reanim. Porém, nesse momento, seu irmão Oscar entra na loja e percebe que Noah já encontrou o raro tesouro criado por Lindsay. Existem apenas 2 dessas esculturas, e Oscar comenta que possui a outra peça e estava procurando pela segunda para completar sua coleção, mas Noah chegou primeiro. Ao ouvir isso, Noah se aproxima da escultura e a destrói. Todos ficam em completo choque ao vê-lo despedaçar uma obra tão valiosa. No entanto, Noah diz ao comerciante que o pagamento ainda será feito. Ao ouvir isso, Oscar entende imediatamente o motivo da atitude de Noah. Como existem apenas 2 esculturas no mundo, destruir uma delas deixaria apenas uma restante, elevando drasticamente o valor da peça que Oscar possui. Oscar admite que foi uma ideia genial e, como sempre, fica impressionado com Noah. Após deixarem a loja, Noah percebe que Shirley parece pensativa e pede que ela fale. Shirley explica que o plano dele para aumentar o valor de mercado foi genial, mas que ficou surpresa por ele destruir um tesouro tão raro. Noah responde dizendo que a escultura não era o verdadeiro tesouro, era apenas um objeto. Para ele, os verdadeiros tesouros são as pessoas. Pessoas dispostas a dedicar suas vidas e seus corações a uma causa e demonstrar lealdade mesmo em tempos difíceis. Esses são os verdadeiros tesouros. Shirley sorri ao perceber que Noah é aquele líder único, em 1 milhão sobre o qual ela só havia lido nos livros de história. Ela jura servi-lo pelo resto de sua vida. Noah diz que pretende reunir ainda mais tesouros como esse. 6 anos se passam, e Noah cresce visivelmente, agora com 12 anos de idade, sendo despedido pelas criadas e pelos servos reais, enquanto se prepara para embarcar em mais uma aventura. Noah está em sua mansão comendo. Zoe enche seu copo de água e ele pergunta à criada que está perto da janela se algo a incomoda. Gigi comenta que a fila de presentes para o príncipe ainda não acabou, mesmo após 3 dias. Ele comenta que isso é totalmente normal, até porque, no ano anterior, durou 1 semana. Ela fica chocada com isso, pois é muito tempo. Noah explica que a fila não acaba após ele receber os presentes, pois eles ainda precisam registrar quem enviou e o que foi dado. Mas diz para não se preocuparem, já que Evelyn vai lidar bem com essa parte. Gigi fica chocada, e Zoe a repreende por seus modos, mesmo estando em horário de trabalho. É explicado que o príncipe imperial sábio, Noah, tem 12 anos e foi reconhecido por conseguir dominar perfeitamente a espada mágica Leviatã. Por ordem do imperador, ele foi enviado para a Administração de Recursos Humanos Militares para fazer uma supervisão, e o ministro responsável é seu irmão, o 4º príncipe, Henry Ararat.
Outro subordinado cumprimenta Noah, e ele pergunta ao irmão o que precisa dele. Henry diz que quer sua opinião sobre um assunto. O imperador deu uma ordem imperial para que Rice lidere um exército para suprimir uma rebelião na zona fronteiriça do sul, pois há vários bárbaros no local, e eles se tornariam arrogantes se o império pegasse leve. Por isso, ele enviará o exército regular para mostrar a diferença de força. Noah entende a situação e pensa sobre Rice, pois ele é um subordinado direto do quarto príncipe, e, além de sua coragem, é muito talentoso. Dentre os cavaleiros que servem ao seu irmão, ele é um dos que mais se destacam. Noah pergunta se pode fazer uma pergunta, e Rice confirma, dizendo que ele pode perguntar o que quiser. Então, Noah pergunta qual é o verdadeiro número de soldados, o que choca Rice. Ele questiona qual é o número real do exército regular que Rice lidera. Rice começa a gaguejar para responder, e Henry pergunta o que está acontecendo. Ele se levanta e pergunta a Rice o que ele está escondendo. Rice se ajoelha e implora pelo perdão do quarto príncipe. Noah diz ao irmão que não é algo tão grave, pois, de acordo com o número de soldados registrados no exército regular do Império, o ministro das Finanças libera um orçamento compatível, o que Henry confirma. Noah continua explicando que aqueles que não são soldados, mas fazem pequenos trabalhos, como mercadores e colaboradores, acabam sendo registrados como soldados, e é comum que embolsem essa parte do orçamento. Rice se desculpa novamente por isso. Noah diz para ele não ter medo e falar a verdade, pois aumentar o número de soldados é um direito do general, e ele não pretende repreendê-lo por isso. Além disso, normalmente ele pode agir assim, pois mesmo números simbólicos podem ser um fator de dissuasão. Henry pensa que, realmente, mesmo que os números não sejam reais, pode surtir um efeito positivo dizer que há um exército imenso e elogia Noah por seu conhecimento. Nosso protagonista confirma isso, mas se vira para Rice e diz que desta vez é diferente, pois o imperador pediu um massacre total. Foi por isso que ele perguntou quantos desses números são reais e quantos não são, pedindo para Rice responder honestamente. O general confirma que está encobrindo cerca de 2.000 pessoas. Noah pede para ele restabelecer esses números que estão faltando. Ele pergunta a Henry se pode pegar papel e caneta emprestados, escreve no papel e entrega a Rice, pedindo para que leve até o Ministério das Finanças. Eles liberarão mais dinheiro, equivalente a 2.000 pessoas, e o general pode ficar com isso. Rice nega, mas Noah diz que ele pode aceitar. Porém, em troca, não aceitará uma derrota. Henry fica chocado com sua habilidade de usar o morde e assopra. Logo depois, vemos as carruagens dos príncipes andando pela cidade. Henry comenta que Noah ainda não experienciou uma guerra, e ele confirma. Noah pensa que, mesmo completando 12 anos, ainda continua no nível 1, e isso é pela lei da Casa Imperial. As crianças da Casa Imperial costumam ter mortes prematuras. Publicamente dizem ser uma epidemia, mas na verdade é uma disputa por poder, e alguns até apelam para assassinatos por envenenamento. De qualquer forma, trata-se da vida de um precioso sucessor, e até que um príncipe imperial cresça, ele não pode ir à guerra sem uma ordem do imperador. Henry diz que Noah já possui 12 anos e pareceria mais respeitável se tivesse essa experiência antes de assumir seu feudo. Noah responde que está sempre disposto a ir, basta o imperador ordenar. Seu irmão diz que, pelo fato de ele possuir uma espada mágica, isso não é algo tão difícil de acontecer. Nosso protagonista pergunta quando foi a primeira batalha de Henry. Nesse momento, uma garotinha sai correndo de um beco. O cocheiro freia bruscamente a carruagem e o quarto príncipe pergunta o que está acontecendo. A menina pede ajuda e mais 4 crianças aparecem correndo, seguidas por 3 bandidos que as agarram. Noah manda que soltem as crianças, mas os bandidos dizem para ele não se intrometer nos assuntos dos outros. O príncipe pede que mostrem o registro e pergunta como se chama a loja deles, pois, pela lei imperial, o comércio de pessoas sem registro é um crime grave. Os bandidos partem para cima dele. Noah invoca Leviatã e derrota todos facilmente. Todos ficam chocados, pois ele se movia como um mestre da espada. Ele se vira para as crianças e pergunta se estão bem e se aqueles homens eram traficantes de escravos do submundo. A menina começa a chorar, lembrando que disseram que elas renderiam um bom dinheiro. Logo depois, um homem sai das sombras e diz: ser um prazer conhecer o príncipe imperial sábio. Ele afirma que faz negócios com crianças como aquelas, mas diz que não pode revelar quem é. Quando Noah pergunta o motivo, ele responde que trabalha para o primeiro príncipe imperial, Gilbert. Noah pensa que, apesar de saber quem ele é, manda que ele fique calado, pois seu irmão, o primeiro príncipe, está ao lado dele. O homem estranho diz que não quer causar alarde e pede para Noah fingir que não viu nada. Noah pergunta a Henry se ele conhece aquele homem, o que ele nega. Noah afirma que nem ele, nem seu irmão o conhecem. Então, Noah usa o poder de Leviatã para apagar o homem e diz a todos que ele era um canalha, mentindo ao afirmar que trabalhava para o primeiro príncipe para enganar os outros. Todos ao redor acreditam em Noah. Ele pede para os guardas prenderem os bandidos e levá-los até a mansão do primeiro príncipe, dizendo que estavam usando o nome de Gilbert em público. Também ordena que levem as crianças para sua mansão por enquanto.
Henry comenta que ele resolveu o caso de forma perfeita. Noah sabe que não pode simplesmente descartar um subordinado de Gilbert, mas, se o ignorasse, se tornaria verdade que permitiram uma ação de traficantes de escravos do submundo. Por isso, fez parecer que eles eram farsantes e os enviou para a casa do primeiro príncipe, para que ele resolvesse pessoalmente. Henry comenta que Noah é sempre incrível. À noite, na mansão de Noah, enquanto eles estão jantando, um mordomo dá uma notícia a Noah e se retira. Seu irmão pergunta o que aconteceu, e ele explica que o primeiro príncipe enviou uma mensagem dizendo que foi um bom trabalho capturar o canalha. Ao interrogá-lo, descobriram que ele realmente estava usando o nome do primeiro príncipe, e a intenção era entregá-lo ao tribunal, mas ele tirou a própria vida. Noah percebe que o velho virou um bode expiatório. Ele pergunta ao irmão se o tráfico de escravos no submundo é por ordens de Gilbert. Henry confirma, dizendo que ele sempre foi dono de lojas, comprava terras e era obcecado por essas bobagens. Noah então comenta que não há o que ser feito, pois o primeiro príncipe é filho de uma concubina e, por isso, não pode assumir o trono. Talvez por essa frustração, ele deseje algo, já que não pode assumir o império, e então os negócios e as terras se tornam uma alternativa. Henry fica chocado por ele conseguir compreender tudo isso com apenas 12 anos. Ele diz que foi uma história repulsiva, mas graças a Noah teve um final tranquilo. Mais tarde, Noah fala com as crianças, dizendo que deu um jeito e que elas não serão mais vendidas, afirmando que agora estão livres. Ele pergunta se elas têm para onde ir, o que elas negam. Então, elas começam a contar o motivo pelo qual foram vendidas. Uma foi vendida para pagar as sementes de arroz do ano, outra para pagar o funeral da mãe, e uma foi expulsa de casa para diminuir os gastos com comida. Noah pensa que do jeito que as coisas estão, elas seriam vendidas como escravas novamente. Ele diz a Dylan que vai acolher todas elas e pede que ele arrume um local e distribua serviços para elas, além de oferecer educação às que desejarem estudar. Uma das meninas pergunta se ele vai comprá-las, mas Noah se aproxima e diz que não vai comprá-las, pois elas são livres e, por esse motivo, podem ir embora quando quiserem. No entanto, a única coisa que ele não perdoa é a traição. O mordomo explica que basta agradecerem ao príncipe com generosidade e fazerem tudo de coração e alma. Todas elas agradecem, e o mordomo e Noah pensam que as pessoas são o maior tesouro. No dia seguinte, Noah chama Evelyn, se apresenta e diz que o manuseio dos presentes de aniversário ocorreu tudo bem. Ele comenta que ela não precisa fazer o relatório, pois sabe que tudo correu bem. Em seguida, coloca um envelope sobre a mesa e diz que é para ela. Quando Evelyn o pega, Noah explica que se trata de uma carta de nomeação e pede que ela se torne autoridade governante de um pequeno território em Almeria, dizendo que agora ela é uma oficial de pleno direito. É explicado que uma autoridade governante é uma posição-chave, também chamada de governante local. O feudo concedido pelo imperador aos príncipes é vasto demais para ser administrado sozinho, e por esse motivo, eles enviam governantes para cada região, a fim de governarem como seus representantes. Noah diz que a observa há anos e que ela é a mais inteligente entre as criadas, sendo um desperdício que apenas receba visitas na mansão. Evelyn entende o que ele quer dizer, porém, mais do que subir na vida, deseja servi-lo. Noah responde que ela tem futuro, e que, se fizer um bom trabalho como autoridade governante, isso provará que ele sabe reconhecer pessoas talentosas. Ele pede que ela vá para o mundo exterior e trabalhe pelo bem do príncipe. Ao ouvir isso, Evelyn aceita, se despede e sai. Shirley fica impressionada e diz que o tratamento que Noah tem com as pessoas é completamente diferente do primeiro príncipe. Noah pede que ela não diga isso novamente, pois alguém pode escutar. Shirley se desculpa, pensando que ele realmente é incrível. Depois disso, Noah vai até o imperador, que diz ter ouvido tudo e que soube que ele preservou a honra de Gilbert. Noah responde que foi apenas coincidência, pois apenas prendeu alguém que infringiu a lei e acredita que seu próprio irmão tenha feito o relatório. Em vez de tentar esconder tudo, fez parecer que ele não errou em nada. O imperador então pergunta qual é o crime de um traficante de escravos no submundo. Nosso protagonista responde que, pelo comércio de escravos sem autorização, a punição do líder é a amputação da mão dominante, enquanto os outros são obrigados a servir no exército. O imperador confirma com o primeiro-ministro se isso está correto, e ele responde que está totalmente certo. Em seguida, o imperador pergunta se Noah sofreu algum ferimento, pois soube que os bandidos entraram em fúria e o atacaram. Noah diz que está tudo bem, pois conseguiu contra-atacar. Seu pai comenta que já sabia que ele estava bem, pois não precisa se preocupar com Noah, mas que, se fosse com ele, talvez tivesse sido espancado enquanto hesitava em anunciar seu nome. O primeiro-ministro diz que, nesse caso, seria um crime de lesa majestade, cuja pena é a morte. Todos começam a rir, mas Noah nega, explicando que, pela lei do império, quando alguém não sabe a verdadeira identidade do imperador, ou seja, age antes que ele se anuncie, o crime de lesa majestade não é aplicável, sendo apenas considerado uma lesão corporal. Todos ficam chocados. Noah pergunta se falou demais e se deve se desculpar com o primeiro-ministro, mas nesse momento, o imperador cai na risada, dizendo que ganhou a aposta.
Noah se pergunta do que se trata, e o imperador explica que fez uma aposta com o primeiro-ministro para testar se Noah citaria corretamente as leis, pois há tempos percebe que ele é rígido com elas. Por isso, como imperador do império, ele o nomeia ministro da Justiça. Todos ficam impressionados, pois, depois do quarto príncipe, Noah é o primeiro a se tornar ministro. Mais tarde, Noah vai ao teatro ouvir o canto de sua cantora favorita e se pergunta se há algo por trás dessa nomeação repentina. Na mansão, vemos Zoe e Gigi se despedindo de Evelyn, as crianças comentando entre si, e um príncipe misterioso jogando uma taça de vinho na parede e sorrindo ao ser informado de que Noah se tornou ministro. Mais tarde, um ministro comenta que, como esperado, aquela informação não estava errada e diz para outro ministro lidar com tudo. O imperador comenta que o tempo não permite que esperem mais. No dia seguinte, vemos Noah descendo de uma carruagem em frente ao Palácio do Ministério da Justiça. Todos que estavam esperando se curvam para ele, e ele entra. Vinnie Oldie se apresenta e diz ser o vice-ministro da Justiça. Noah percebe que ele é bem jovem e que deve ter tido uma ascensão muito rápida. Ele pergunta o que deve fazer ali e pede que Vinnie resuma. O vice diz que, no geral, são 2 pontos. O primeiro é coordenar os tribunais de cada região do Império, e também a instituição que efetivamente realiza julgamentos de incidentes ocorridos na capital imperial. Além disso, como houve uma rebelião há 6 anos, aqueles que cometem crimes graves, como revoltas, seguem a tradição do Império de serem julgados pessoalmente pelo Ministério da Justiça ou pelo Imperador. Noah então conclui que eles também atuam como um tribunal comum, e Vinnie confirma. O príncipe pergunta se ele também realiza julgamentos, e o vice responde que, se necessário, sim. Noah pergunta quanto ele ganha de subornos, mas Vinnie nega, dizendo que não recebe nada disso. Noah afirma que não está perguntando por perseguição. Ele apenas quer saber a situação real e que esquecerá tudo assim que sair da sala. Então pede que Vinnie fale de forma sincera. O homem diz que realmente não aceita subornos, mas há os que aceitam e estima que o valor gira em torno de algumas centenas de lienes por ano. Ele é exigente nas escolhas e, por isso, paga aos subordinados 10 vezes o valor do possível suborno para que não caiam na tentação. Contudo, diz que eles não aceitam julgar casos de assassinato. Noah pergunta o motivo, e Vinnie explica que nesses casos ficam muito expostos, pois o réu direciona o ódio a eles, tornando-os alvos de vingança. Noah aumenta o salário dele em 10 vezes e pede que faça todos pararem com os subornos enquanto ele estiver ali, pois quer atender às expectativas do imperador. Vinnie diz que o imperador concedeu o título de sábio a ele com apenas 6 anos e que agora consegue entender o motivo de ter sido nomeado ministro da Justiça. Ele devolve a folha, diz que não é necessário o dinheiro extra, que continuará não aceitando subornos e que será uma honra trabalhar com o príncipe. Noah responde que será uma honra poder contar com ele. À noite, na casa do 8º príncipe imperial, Noah agradece pela celebração. Oscar diz que está feliz por ele, pois, depois de Henry, em 50 anos de reinado, o imperador nomeou um 2º príncipe imperial como ministro. Ele afirma que gosta muito de Noah e, por isso, está celebrando. Noah pergunta por que foi nomeado ministro e Oscar responde que provavelmente é porque o imperador gosta muito dele. Noah pensa que seu irmão Henry teve um motivo justo, que foi a supressão da rebelião, mas neste momento ele não tem nenhum feito desse tipo. Ele considera que o imperador pode ter favoritismo por ele. Noah pergunta a Oscar se ele sabe que na história o império já esteve à beira da ruína. Oscar confirma. É explicado que o motivo foi o sistema usado para os herdeiros imperiais. Ao decidir o herdeiro desde o nascimento, os outros príncipes passavam o tempo em diversões, abalando os assuntos internos do império. Refletindo sobre esse erro, o império atual atribui feudos a todos os príncipes imperiais, exigindo que demonstrem certo nível de desenvolvimento. Oscar pergunta o que isso tem a ver e Noah considera que nomear ministros ultrapassa o limite do que seria bom desenvolvimento. Oscar então percebe que o imperador pode estar pensando na substituição do príncipe herdeiro. Noah diz que ainda não tem certeza. Nesse momento, um mordomo entra e conta algo a Oscar. O príncipe revela que é exatamente o que Noah disse, pois recebeu a informação de que uma pessoa oferece propinas e que na reunião matinal de amanhã parece que o imperador irá nomeá-lo ministro das finanças. Noah se pergunta o que o imperador pensa sobre o príncipe herdeiro. Vemos Albert recebendo a informação sobre Oscar. De volta ao banquete, o 8º príncipe diz para não se preocuparem com isso ainda, pois é hora de brindar pela nomeação de Noah. Em outro local, vemos cavaleiros invadindo um esconderijo onde os rebeldes estavam. O primeiro-ministro vai até o imperador relatar que, além de Kitts, 160 pessoas foram presas. Eles queriam que Sua Majestade abdicasse do trono e que o príncipe herdeiro assumisse imediatamente. Confessaram os planos conforme informações antecipadas. O imperador percebe que, após 50 anos de mandato, eles já não conseguem mais esperar. O primeiro-ministro diz que não conseguiram nenhuma prova de que o príncipe herdeiro tenha participado.
O imperador afirma que não fará nada contra Albert, ordena a execução de Kitz e declara o assunto encerrado. Ele pergunta sobre o caso de Oscar. O ministro responde que enviou um eunuco com quem o príncipe tem relações amigáveis e que parece que o próprio príncipe já havia adivinhado algo. Comenta que o príncipe Noah estava no local. O imperador pergunta se foi Noah quem percebeu as intenções, e Noiji confirma. O imperador diz que Noah continua incrível como sempre. Ele pensa que Gilbert e Albert não servem e se pergunta quem deveria ser seu sucessor, Henry, Oscar ou Noah. Pode ser qualquer um deles, desde que se mostrem capazes de superar a provação que ele dará. No dia seguinte, no Palácio do Ministério da Justiça, vemos Vinny fazendo um relatório sobre os cúmplices e líderes da última rebelião. Noah percebe que todos são pessoas próximas de Albert, um confidente, um ex-tutor e até cavaleiros. Do ponto de vista de qualquer um, essa facção parece ser uma rebelião do príncipe herdeiro. Vinny pergunta o que devem fazer. Noah pensa que essa é a reação mais óbvia, pois, se seu irmão estiver envolvido, pelas leis imperiais, mesmo que a família imperial infrinja a lei, haverá artigos que tornam a punição mais branda. Porém, há uma exceção: traição. Se alguém da família imperial se envolver em traição, não importa se é o culpado principal ou cúmplice, será decapitado. O mesmo vale para todos que souberam da traição e não denunciaram ao imperador. É impossível que seu irmão não soubesse de nada, já que muitas pessoas próximas estavam envolvidas. No entanto, a execução de um príncipe herdeiro causaria um escândalo imenso, capaz de abalar o império. Noah pergunta se o imperador disse algo. Vinny responde que o imperador afirmou apenas que os indivíduos devem receber uma punição adequada. Noah confirma que entendeu a intenção do imperador e que dará a punição. Ele vai até o imperador e diz que decidiu a sentença. Apenas os principais culpados, que já foram presos, serão decapitados. Os demais receberão pena de morte. Todos devem ser executados imediatamente. Ele pensa que se limitou a esses indivíduos porque o imperador não pretende envolver seu irmão neste caso, e por isso, a punição deveria recair apenas sobre aqueles que estão na lista. O momento da execução poderia ser remanejado para a época do ano em que costumam realizar todas de uma só vez. Porém, se houvesse um perdão, existiria o perigo de vazar o envolvimento de seu irmão. Portanto, a única escolha possível seria a execução imediata, e tudo está dentro do que a lei do Império permite. O imperador diz que ele fez um ótimo trabalho, chama a cruz e pede que aumente 1000 ienes ao seu salário anual. Noah pensa que apenas isso não é suficiente como recompensa, então conclui que o imperador realmente não quer envolver seu irmão. O imperador se aproxima e diz que continua depositando expectativas nele e pede que continue assim. Ao voltar para o Palácio do Ministério da Justiça, Shirley o chama, mostrando 2 cavaleiros caídos na porta. Ele vai até os corpos e pergunta o que houve. Um deles avisa que são invasores e que ainda estão lá dentro. Noah pede a Shirley que reúna todos os aliados ali e que não deixe ninguém além dele entrar, mesmo que seja um príncipe imperial. Noah entra correndo, passa pelos cavaleiros caídos e ordena que todos recuem. Ao entrar em uma sala, vê um subordinado sendo apunhalado. Ele parte para cima e rapidamente contém o invasor, ativando o anel para impedir que ele tire a própria vida. Mais 3 chegam até Noah e avançam contra ele, mas são rapidamente neutralizados. Ele ativa o anel novamente. Logo depois, Vinny chega e acha incrível como ele conseguiu derrotar todos. Noah pergunta qual é a situação, e o vice diz que os guardas sofreram danos e, além disso, todos que participaram da traição foram mortos. Noah percebe que isso foi obra de seu irmão Albert. Ele pega sua espada e se corta. Vinny pergunta o que ele está fazendo. Noah responde que foi ferido pelos 4 invasores e pergunta qual é a sentença mais pesada para quem fere gravemente um príncipe imperial. Vinny diz que seria pena de morte imediata e Noah pede que ele aplique a sentença agora. Depois, vemos Noah sendo atendido pelos médicos e Vinny aparece para informar que a sentença foi cumprida. Noah diz que, com isso, o caso está encerrado. O vice afirma que ele foi impressionante e Noah pensa que, com um passo em falso, o príncipe herdeiro poderia ter feito todo o império ruir. No dia seguinte, ele vai até o imperador, que pede desculpas por convocá-lo na situação em que se encontra. Noah se desculpa pelo erro recente, mas o imperador diz que a culpa não é dele. Pergunta se os inimigos tinham alguém tão habilidoso a ponto de conseguir feri-lo. Noah já sabia que essa seria a abordagem, pois o imperador possui uma rede de informações muito forte e já deve estar ciente de que ele se cortou. Noah então responde que a força não se limita apenas à habilidade com a espada e que, por mais habilidoso que alguém seja, ao expor sua fragilidade mental, haverá momentos em que acabará hesitando. O imperador diz que ele está certo, fica feliz por ter um bom filho e comenta que seria de grande ajuda se todos os outros fossem como ele. Do lado de fora, o imperador pergunta se ele sabe que alguns imperadores podem ser chamados de governantes sábios, mas que 9 entre 10 mancham sua reputação nos últimos anos de reinado.
Noah percebe que ele está falando sobre a traição do príncipe herdeiro. Ele responde que o imperador guiou o país para uma era dourada nunca vista antes e certamente será descrito como um governante sábio nas gerações seguintes. Porém, se a traição tivesse ocorrido, registrariam que, em seus últimos anos, ele ficou senil e não conseguiu sequer controlar o próprio filho. Noah percebe que o imperador já não confia mais no príncipe herdeiro, mas depô-lo agora mancharia seus últimos anos de reinado. Ele diz ao pai que tem um pedido a fazer. Ele, Henry e Oscar são príncipes imperiais elevados a ministros, mas tudo isso ainda é novidade para eles, e podem cometer erros no futuro. Portanto, seria bom se houvesse alguém para coordená-los. O imperador pensa que ele quer o primeiro-ministro, mas Noah explica que poderia ser criado um novo título, uma posição acima dos três, como primeiro-ministro príncipe imperial, e que esse papel deveria ser dado ao príncipe herdeiro. O imperador nega imediatamente, mas Noah continua, dizendo que ele é príncipe herdeiro há 35 anos, e por isso está impaciente. Então deveriam deixá-lo brincar de imperador, enquanto a decisão final continuaria nas mãos do imperador. O imperador argumenta que mesmo assim o príncipe herdeiro estaria acima deles, os ministros, e poderia recusar assuntos importantes dos outros ministros, impedindo que chegassem até ele. Noah então sugere que cada ministro príncipe imperial tenha o direito de recorrer diretamente ao imperador, sem passar pelo príncipe herdeiro, caso haja um motivo relevante. Assim, o príncipe herdeiro não teria poder real, estaria na posição apenas como título, sem autoridade efetiva. O imperador acha a ideia incrível e diz que essa é a melhor maneira de resolver a situação. Afirma que Noah merece um prêmio por isso, mas que dinheiro não está à altura da ideia que ele deu. Ele chama Cruz e vão até a sala do tesouro. Ao chegarem, o imperador comenta que ouviu dizer que Noah tem boa visão para encontrar tesouros e quer ver essa habilidade. Então diz para ele escolher o que quiser dali. Noah avança e pede para Leviata procurar. Quando encontra algo, vai até uma caixa. O imperador fica surpreso. Quando Noah abre a caixa, é envolvido por um tornado de fogo. Um monstro aparece, e Noah percebe que é igual a Leviatã, pois ele não sabia que existiam outros como Leviatã. O monstro cospe fogo em Noah, e ele percebe que esse também tem vontade própria. Ele ordena que o monstro o obedeça e dispara contra ele, fazendo-o voltar para sua forma de anel. Seus status de fogo sobem e seu pai pergunta se está tudo bem com ele. Ao ver o anel em sua mão, fica chocado por ele ter conseguido domar Luthier de forma tão rápida e diz que não esperava menos dele. Diz também que Noah tem um olhar excelente, pois escolheu logo o Luthier, no meio de tantas coisas que havia ali. Noah comenta que ela parece ter um poder muito grande, e seu pai pergunta se ele gostaria de testar o poder e pede para seu assistente preparar um lugar, mas Noah nega, dizendo que não é necessário. O imperador pergunta se ele tem algum plano em mente. Noah confirma e eles vão para o lado de fora do castelo. Noah diz que está preparado e ativa o anel. O fogo que sai do anel vai diretamente para Noah, e seu pai fica preocupado, mas ele diz que está tudo bem. Ele pensa que Leviatã é mais poderoso, mas o poder de Luthier também é surpreendente. O imperador diz que não parece quente, e Noah explica que está usando Leviatã para manter tudo sob controle e evitar que o calor escape. Seu pai fica surpreso por ele ter avançado até tal ponto em pouco tempo e diz que confia formalmente Luthier a ele, pedindo que a use a favor do Império. É explicado que o Império Meris detém domínio sobre uma vasta quantidade de terras e que o governante máximo é o Imperador, que governa todos os assuntos, desde questões internas, como direito e finanças, até assuntos diplomáticos, como mediação de disputas e negociações internacionais. O Imperador também medeia assuntos privados da família imperial, conhecidos como direito interno. Noah está com uma declaração pessoal do irmão mais novo do imperador, Graeme Ararat. O imperador explica que o filho de Graeme sempre governou seu domínio com extrema tirania e agora, em estado de embriaguez, matou alguém durante uma discussão. Só isso já seria um crime grave, mas seu pai, Graeme, declarou falta de supervisão de sua parte e pessoalmente ofereceu pagar uma multa. Noah diz que, segundo a lei imperial, o príncipe Graeme não cometeu nenhum crime, pois, assim como um filho não é responsável pelo pagamento das dívidas dos pais, o pai não é responsável pelos crimes do filho. O imperador avisou isso a seu irmão, mas pensa que ele quer comprar paz de espírito. Noah vê a quantia da multa que ele quer pagar. 30.000 lienes, cerca de 250 vezes a renda média anual da capital, uma quantia bem significativa. O imperador pergunta o que Noah acha, e ele diz que não podem cobrar multa de alguém que não cometeu crime nenhum. O imperador diz que então devem revisar a lei, institucionalizando o pagamento de multas voluntárias, pois o Tesouro Nacional está em apuros crônicos, a ajuda em caso de catástrofes e a supressão de revoltas custam dinheiro. Noah entende o motivo de ele querer gerar uma renda incidental como aquela, mas diz que, se estabelecerem tal precedente, as pessoas terão a ideia de que podem escapar de qualquer crime apenas pagando dinheiro, o que tornaria a prevenção do crime mais difícil, e apenas os ricos poderiam arcar com as multas, e isso acabaria gerando corrupção no governo. Ele diz que a falta de fundos do Império é realmente um problema grave, mas que devem resolver isso de forma justa.
O imperador diz que é verdade e, para celebrar a sabedoria dele, pois raramente se vê um governante tão sábio, nomeia Noah seu principal conselheiro, dizendo que é um cargo honorário. Noah, então, tem uma ideia e diz ao imperador que não podem permitir que as pessoas paguem dinheiro para escapar do castigo, mas podem fazer isso para obter honra. Ele explica que quem doar 1000 ienes ao império pode receber o título de cavaleiro honorário. Comenta que serão necessárias advertências para garantir que isso não possa ser abusado, para ganhar poder real. Mas muitos adorariam receber tal honra pessoalmente do imperador. Pois, quando os humanos adquirem mais dinheiro do que podem usar, começam a desejar honra mais do que posses físicas. O imperador acha a ideia brilhante e pede a cruz para chamar Oscar imediatamente. Noah diz ao pai que acabou de se lembrar de que tem assuntos inacabados no Ministério da Justiça e pede permissão para se retirar. Pensa que, se continuar ali, estará se intrometendo no domínio de Oscar, e o imperador o elogia por ser tão inteligente. Do lado de fora, vemos vários assistentes surpresos com o que Noah fez, e um deles se aproxima dizendo que não conseguem entender como o solo simplesmente derreteu daquele jeito. Um dos assistentes até caiu no buraco tentando descobrir. Noah lhe dá um saco com moedas e pede que cuide da pessoa que caiu. E pergunta o que ele tem na mão. O assistente comenta que é algo para o 16º príncipe, que tem apenas 3 anos e gosta de fazer guerra de besouros rinocerontes. Na carruagem, Noah fica pensando na luta e tem uma nova ideia. Invoca Leviatã e Luthier, fazendo com que duelarem entre si. Pensa que eles realmente têm as técnicas de seus antigos proprietários gravadas neles, e que só de observar consegue aprender muito, mas a diferença de poder é clara. Uma criada fica impressionada com o que viu, mas, ao perceber que estava se intrometendo nos assuntos pessoais do príncipe, se desculpa. Noah diz que não há problema e invoca Luthier novamente. Eles continuam lutando, e Noah pensa que aprender os movimentos deles o deixará mais forte também. Olhando sua janela de status, percebe que seu nível subiu. No jardim de casa, ele continua observando as lutas e pensa que Leviatã venceu todas até agora, mas, nesse momento, Luthier consegue sua primeira vitória e, com o crescimento de Luthier, sua estatística de fogo aumenta. Ele chama por Zoe, ela começa a recitar uma magia. Noah pensa que nos 6 anos desde que a contratou, ela aprendeu muitas habilidades para pagar as dívidas que sente ter com ele. Quando ela lança a magia em Noah, o nível dele sobe de 2 para 3. Ela diz que ele nem precisou lutar para subir de nível. Mas Noah explica que esse é o resultado das lutas de seus familiares. Zoe pergunta se ele pode continuar fazendo-os brigar e aumentar de nível para sempre. Mas Noah diz que não é tão simples, pois, para subir do nível 1 para o 2, foi necessária apenas uma batalha. Porém, do 2 para o 3, teve que fazê-los lutar mais de 10 vezes, e ele pensa que lutar sempre contra o mesmo adversário é ineficiente, e que, se quiser entender como isso funciona, precisará buscar mais itens mágicos como aqueles. Nesse momento, seu irmão Henry chega dizendo que isso parece interessante. Ele comenta que fazer uma espada mágica lutar contra um anel mágico é algo que só Noah poderia inventar. O protagonista pergunta de onde ele estava assistindo, e Henry mostra uma caixa, dizendo que o ninho de monstros finalmente amadureceu e que é hora da primeira campanha de Noah. Ele explica que o ninho de monstros é um terreno de caça administrado pelo Ministério de Assuntos Militares com o propósito de servir como a primeira campanha de todo o príncipe. Henry diz que, ao abrir a caixa, ela dará uma leitura de quantos soldados ele precisará para enfrentar sua primeira campanha e pede para Noah abri-la. Ao tocar a caixa, ela se desfaz, deixando um papel na mão de Noah que indica que ele precisa de apenas um. Noah pergunta ao irmão se isso significa que só ele é suficiente, e Henry diz que isso é algo inédito. Já em sua mansão, Zoe bate na porta avisando que ele tem visita, e a visita diz ter ordens diretas do imperador. Então vemos Reyes avisando que tem ordens do imperador. É explicado que alguém que entrega um pedido pessoal do imperador pode ser considerado seu procurador, e deve receber a mesma cortesia que o imperador em todos os aspectos. Reyes então anuncia que a primeira campanha do sábio príncipe Noah será adiada e que ele deve aguardar até receber novas ordens. Logo depois de entregar a mensagem do imperador, Reyes se curva, dizendo que é bom vê-lo novamente, e Noah se lembra de que Reyes faz parte da família de Henry. É explicado que membros da família imperial às vezes mandam um de seus servos embora para servir como funcionários, e eles são considerados membros da família do nobre que foram dispensados de seus serviços. São considerados funcionários do governo e subordinados da família imperial. Os membros da Casa Imperial que trabalham a serviço de cada príncipe têm os padrões de etiqueta mais rígidos que lhes são impostos. Noah pergunta a Reyes por que foi adiada, e ele explica que, por causa da força dele, o imperador ficou tão encantado com a leitura sem precedentes que disse que deveria ser realizado algo em grande escala, e que nesse momento está trabalhando com o príncipe Henry e com o 8º príncipe para encontrar uma maneira de compartilhar com todo o império o quão notável ele é. E Noah pensa que sua primeira campanha demorará um pouco para acontecer.
No dia seguinte, ele vai até uma loja caçar itens mágicos que possuem vontade própria, mas o lojista se desculpa, dizendo que não tem nada parecido. Noah dá uma bolsa com moedas a ele e diz que, se encontrar algo, entre em contato e que, claro, irá recompensá-lo novamente se encontrar algo bom, e sai da loja. Shirley não entende por que ele pagou o homem sendo que ele não tinha nada, e ele explica que é assim que os nobres compram. Mais à frente vê uma confusão. Um homem bate no vendedor por dizer que o item que ele quer já foi reservado a outro cliente. Noah grita para que ele pare, e quando o homem se vira, vê o príncipe e se apresenta como membro da família do príncipe Gilbert, Dalen, e Noah pergunta por que um homem como ele está fazendo aquilo, dizendo que foi intimidação. O homem diz que aqueles que estão no Ministério da Casa Imperial não podem ser considerados culpados de quaisquer crimes que não sejam insurreição ou assistência a um inimigo, e por esse motivo, preferia que Noah não dissesse nada a ele. Noah pensa que servos da família imperial, especificamente príncipes, já desfrutam de status bastante elevado, e ele é um membro do primeiro príncipe e do Ministério da Casa Imperial. É privilegiado o suficiente para que sua atitude não seja surpreendente. Noah diz que entende claramente, mas não entende por que um membro da família de seu irmão está em pé enquanto olha para ele, e pensa que foi a mesma coisa com Rhys na noite passada, um membro da família de Henry que se ajoelhou para falar com ele. O homem percebe que cometeu um erro e tenta se desculpar, mas Noah diz que é tarde demais e pede a Shirley que o prenda. Ela neutraliza o homem, dizendo que ele manchou o nome de seu irmão e será punido de acordo com a lei interna, e pergunta quem tem um chicote. Ele é amarrado a um tronco, e o homem diz que um dia Noah vai se arrepender por fazer isso com ele. Shirley pergunta quantas chicotadas deve dar, e Noah diz que ele receberá a pena máxima, que é a morte. Shirley vai até o homem para aplicar a pena, e logo depois volta até Noah e diz que a ordem foi cumprida. Ele pede que depois ela escreva um relatório com tudo o que aconteceu, e pede a ela um par de algemas. Ele vai com ela até a casa do primeiro príncipe e pede para falar com o irmão. O mordomo-chefe chega e diz que ele pode entrar. Ao encontrar o irmão, se desculpa pelo que aconteceu. Gilbert diz que não havia outra maneira de lidar com isso, pois um mero membro de sua família ousou menosprezar um príncipe imperial. Noah diz que, mesmo assim, deveria ter consultado seu irmão primeiro e se desculpa. O primeiro príncipe comenta que Dalen era um estorvo e que já havia demitido ele há anos, então o que Noah fez foi proteger sua reputação, dizendo que não cometeu crime algum, e solta o irmão. Do lado de fora, Shirley pergunta qual o motivo daquela desculpa. Ele explica que, apesar da aparência, seu irmão estava furioso, mas não podia se dar ao luxo de criar uma brecha entre eles, pois, no momento, o imperador favorece mais Noah do que ele, e de acordo com a lei dos nobres, depois que um pedido de desculpas é aceito, não se pode refazer um problema por aquilo. Então, Noah não se tornará alvo de assédio, e Shirley fica impressionada com ele ter pensado tão à frente. No dia seguinte, Noah tem uma visita dizendo ser do Ministério da Casa Imperial. Um rapaz se apresenta como Don e pede para trabalhar para Noah, pois o jeito que ele lidou com tudo no dia anterior foi esplêndido. Noah diz a ele que são de jurisdições diferentes e que ele terá dificuldades, mas o homem diz que não se importa, e Noah o aceita. Ao sair, Noah o observa pela janela e pede a Dylan que siga o homem e observe tudo sobre ele. Se você chegou até o final, não esqueça de se inscrever e comentar a palavra anel.